Olá, muito boa tarde. Está começando o BMC Stock, seu programa com as informações do mercado financeiro no meio do dia. Eu sou Isabela Takaki, estaremos juntos aí nas próximas horas. Então confira os destaques do programa de hoje. Socorro às distribuidoras de energia pode ficar em 4 bilhões e meio de reais. Fundação Getúlio Vargas aponta avanço de 1,79% em janeiro no IGP-10. Economia na China cresce 8,1% em 2021. Tudo isso e muito mais agora no BMC Stock. É isso aí, meio-dia e 43, a gente começa então o estoque de hoje com o meu boa tarde para a Hanna Beltrão, minha nova colega por aqui. Boa tarde, Hanna. Muito boa tarde para você, Isabela. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Seja muito bem-vinda ao BMC Stock. É uma honra formar uma dupla com mais uma mulher. O Daniel mora no meu coração, mas as mulheres, né? Estou sempre apoiando para as mulheres dominarem cada vez mais o mercado financeiro. Então vamos lá, né? Semana começando. A gente, é claro, vai trazer os principais assuntos que estão movimentando a semana, né? E a gente vai repercutir, né? Claro, com o nosso convidado, que é o Carlos Kamalakian, sócio e analista da 3R Investimentos. E também tem aqueles gráficos que o Alex André sempre separa, trazendo um olhar diferenciado do mercado nacional e internacional também, né, Isa? Exatamente, Rani. A gente começa então com o nosso mapa do calor, com os números do mercado financeiro. Olha só, já está aqui na minha tela. O Ibovespa à vista opera neste momento aos 106.665 pontos. Há pouco ele caiu um pouco mais de 0,25 pontos. Ele começou com uma perda maior e foi reduzindo essas perdas aí ao longo da manhã e agora opera aos 106.665 pontos. Vamos ver então aqui no nosso mapa do calor quais são as maiores altas e maiores baixas do momento. Olha só, nós temos aqui como maiores altas Cielo 3, né, com 4,46% de alta, Rapiv com 3,20%, GNDI com 3%. Bom, tá me trollando aqui o mapa. Estou me acostumando aqui com essa dinâmica de ficar mudando. Bom, Cielo aqui, já falei, Rapiv com 3,20% de alta, Positivo com 1,95% de alta, Cash 3 com 1,95% também subindo. Temos ações da TIM, S3, cadê a TIM? Que eu estava vendo aqui. Ela está um pouco mais para baixo, daqui a pouco ela sobe. Tenho aqui LWSA3 com 1,19% de alta. Sula 11 com 1,13% subindo também. NBR3 com 1,15% de alta. Raio 3 com 1,04%. CPLE com 0,79%, DXCO também em alta, BR Malls também subindo. Agora vamos para as maiores baixas do dia. Temos aqui dominando a Braskem BRKM com 4,18%, justamente hoje no dia em que anunciou a oferta secundária e protocolou a oferta secundária no mercado imobiliário. A Braskem com 4,14% de queda, BRF com 3,50% de queda, BPAN 4 caindo 3,23%, BID 2,52% também caindo, queda de 2,87% temos Alpa 4, KLBN com 2,21% de queda, BIF com 1,75% de queda, Semin 1,25% de queda. Então essas são algumas das ações, né, que estão caindo neste momento na B3, principal índice da Bolsa Brasileira. E agora nós vamos com a Hanna, com os números internacionais. Pois é, vamos seguindo aqui o nosso BMC Stock agora, né, de olho nas bolsas lá fora pra gente. Vamos recapitular então como é que fecharam as bolsas lá na Ásia primeiramente, Isa. Deixa eu só atualizar aqui pra gente dar uma olhada. A Hang Seng fechou aí numa queda de 0,68%.
Xangai, uma alta de 0,66%. Depois a gente vê aqui, Nikkei também teve uma alta de 0,74%. Aí quando a gente vem aqui dar uma olhada nas bolsas, nas principais bolsas, né, lá da Europa, a gente já vê aqui DAX na Alemanha com uma alta de 0,42%, FTSE no Reino Unido 0,92% de ganhos também, CAC na França agora sobe 0,94% e o índice Eurostoxx também sobe 0,87%. Já em relação às bolsas lá nos Estados Unidos, Dow Jones está agora recuando, né? A gente já vê que, na verdade, as bolsas estão fechadas, né? Só para a gente relembrar, no último pregão, lá a Dow Jones fechou em queda de 0,56%, a S&P 500 e Nasdaq fecharam em alta. S&P 500 uma alta de 0,08% e Nasdaq também 0,59% no último pregão do dia 14. Aí a gente vem aqui dar uma olhada no dólar. O dólar, nesse momento, recua 0,37%, está agora cotado a R$ 5,51. E o barril do petróleo, como é que está nesse momento? O petróleo Brent agora sobe 0,14%, vendido a $86 o barril. E o petróleo WTI agora sobe também 0,18%, está sendo comercializado a $83 o barril. A gente segue de olho, né, no mercado lá fora, né, falando agora da economia da China, que cresceu 8,1% no ano passado, e à medida que a produção industrial aumentou de forma constante até o final do ano e compensou as quedas nas vendas no varejo. E é para lá que a gente vai, lá nos Estados Unidos agora, conversar com a nossa correspondente Giovana Lucatelli, que está de olho nesse assunto e tem mais detalhes para a gente. Giovana, muito boa tarde para você. Mesmo assim, né, os economistas da China, né, esperavam um crescimento um pouco maior, né, Gil? Boa tarde. É isso mesmo, Hanna. Boa tarde para você, Isabela, e a todos que nos acompanham. Para o ano inteiro, os economistas da China esperavam um crescimento médio de 8,4% em 2021. Isso de acordo com o provedor de dados financeiros Wind Information. O PIB do quarto trimestre aumentou 4% em relação ao ano anterior, de acordo com o Escritório Nacional de Estatísticas da China. Analistas consultados pela Reuters esperavam que a China reportasse um crescimento do PIB de 3,6% no quarto trimestre. Enquanto as vendas no varejo ficaram abaixo das expectativas, crescendo aí em torno de 1,7% em dezembro em relação ao ano anterior. Lembrando que os analistas previam um aumento de 3,7%. Hanna, agora a gente espera essa semana, né? China também divulgando os seus dados e afetando aí as bolsas Ásia-Pacífica. A gente vai ver como é que se comportam os papéis no decorrer de hoje e também de amanhã. Hanna. Perfeito, obrigada. Isabela, com você. Bom, Giovana, mudando de assunto, o Walmart deu sinais de que vai se aventurar aí no metaverso, assim como o Facebook e a Disney. Mas a empresa tem planos maiores, o de criar a sua própria criptomoeda e uma coleção aí de tokens não fungíveis, as NFTs. Giovana, o Walmart então tem planos bem ambiciosos, hein? Exatamente, Isabela, isso é uma corrida ao metaverso, né, que várias empresas de tecnologia estão abraçando, não só de tecnologia, e agora de moda, de varejo, enfim, todos surfando essa onda. O Walmart está se preparando, então, para entrar no metaverso com planos de criar sua própria criptomoeda e coleção de NFTs. A grande varejista registrou várias novas marcas aí no final do mês passado que indicam a sua intenção de fabricar e vender produtos virtuais. Em um documento, a empresa disse que ofereceria aos usuários uma moeda virtual, bem como tokens não fungíveis, né? A grande varejista, como eu falei, registrou essas marcas e com a intenção de fabricar e vender vários produtos, incluindo eletrônicos, decoração de casa, brinquedos, artigos esportivos e produtos de higiene pessoal. Em um documento separado, a empresa disse que ofereceria aos usuários uma moeda virtual também, além de NFTs. De acordo com o Escritório de Patentes e Marcas Registradas dos Estados Unidos, o Walmart apresentou pedidos em 30 de dezembro. Isso, a empresa explorando aí continuamente, né, como as tecnologias emergentes podem moldar futuras experiências de compra. Para as pessoas entenderem mais ou menos, é uma mistura de Matrix aí com Avatar, né? Então, ou Minecraft, para quem conhece. Então, você vai entrar no mundo virtual, você vai poder realizar reuniões,
vai poder fazer outras atividades, compras, jogos, enfim. Vai ser incrível. Tá certo, obrigada pelas informações, Giovanna Locatelli, as informações internacionais. Ela volta a qualquer momento aí com mais novidades no mercado financeiro. Bom, e agora a gente vai aqui para o Brasil, porque as chuvas das últimas semanas provocou uma melhora nos reservatórios das usinas hidrelétricas, e isso pode fazer com que o socorro financeiro ao setor elétrico caia para 4,5 bilhões de reais. A operação deve ficar muito abaixo do que era previsto inicialmente, cerca de 15 bilhões de reais. Mas o período de chuvas termina apenas em abril, quando vai ser possível ter mais precisão aí das condições de geração de energia e os valores arrecadados pela taxa adicional cobrada nas contas de luz. Os cálculos, então, atuais têm como base o cenário hidrológico de 2018, considerado similar ao atual. A operação foi regulamentada pelo presidente Jair Bolsonaro, que não detalha os valores ou prazos de pagamentos, mas indica quais custos terão de ser cobertos com os recursos a serem captados com as instituições financeiras por meio de interlocução do BNDES. Hanna. Pois é, e a Sanepar informou nesta manhã a sua 12ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, no valor de 600 milhões de reais, que acontecerá em até 3 séries. A distribuição será com esforços restritos para, no máximo, 50 investidores profissionais. Serão emitidos 300 mil papéis na primeira série e as outras 300 mil como debêntures incentivadas nas demais, em quantidades a serem definidas pelo sistema de vasos comunicantes. O valor nominal unitário das debêntures será de R$1.000 e as debêntures da primeira série terão prazo de vencimento de 5 anos, contados a partir da data de emissão, que aconteceu no último dia 15, enquanto a segunda emissão vencerá em 9 anos e a terceira emissão no prazo de 10 anos. A remuneração da primeira série, de no máximo taxa DI mais 1,08% ao ano, no caso da segunda série, será a maior taxa entre o Tesouro e IPCA+, com juros semestrais, com vencimento de até 2030 e a ser verificada no dia útil anterior à data de realização do procedimento de book building. Também mais de 0,25% ou 5,45% ao ano. Para a terceira série, será pago o Tesouro IPCA+, com juros semestrais, com vencimento também até 2030, e sobretaxa de 0,38% ou 5,60% ao ano. A Sanepar informou ainda que os recursos da primeira série serão destinados para a complementação dos planos de investimentos, enquanto as debêntures incentivadas serão direcionadas aí para projetos da companhia, Isa. Bom, e o Índice Geral de Preços 10, o IGP-10, subiu 1,79% em janeiro, após ter recuado aí 0,14% no mês de dezembro. Confira os detalhes na reportagem. A informação é da Fundação Getúlio Vargas. O resultado ficou dentro das estimativas dos analistas do mercado financeiro, que esperavam uma alta entre 0,85% e 1,94% e acima da mediana positiva de 1,55%. Os preços no atacado medidos pelo IPA-10 tiveram alta de 2,27% ante uma redução de 0,51% em dezembro. Os preços ao consumidor verificados pelo IPC-10 apresentaram aumento de 0,40% em janeiro, após o avanço de 1,08% em dezembro. Já o INCC-10, que mede os preços da construção civil, teve alta de 0,50% em janeiro, depois de subir 0,54% em dezembro. As quedas de 1,51% no preço da gasolina e de 3,59% no do etanol ajudaram a desacelerar a inflação ao consumidor dentro do índice IGP-10. Dentro do IPC-10, 5 das 8 classes de despesa registraram taxas de variação mais baixas: transportes, educação, leitura e recreação, comunicação, despesas diversas e habitação. Na direção oposta, as taxas foram mais elevadas nos grupos alimentação, vestuário e saúde e cuidados pessoais.
As maiores influências partiram dos itens frutas, roupas, artigos de higiene e cuidado pessoal. E as vendas no varejo cresceram 3% em dezembro na comparação com o mesmo período de 2020, de acordo com o índice Cielo do Varejo Ampliado, o ICVA. As festas de fim de ano contribuíram para esse crescimento e o índice de preços ao consumidor amplo apontou uma alta de 10,06% no acumulado dos últimos 12 meses, com uma alta de 0,73% em dezembro. O setor de transportes foi o grande destaque impactado pela alta dos combustíveis. A inflação no varejo ampliado foi de 11,03%, desacelerando em relação ao índice registrado no mês anterior. Bom, e falando agora sobre o setor de saúde, o número total de operadoras de planos de saúde vem caindo no país, impulsionado pelo movimento constante de aquisições entre as empresas. Entre os anos de 2011 e 2020, a queda foi de 47%, quando a ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, encerrou o ano registrando 711 empresas. Os dados são de um estudo feito pelo CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, que passou a olhar com mais atenção aí os possíveis efeitos negativos ao ambiente concorrencial da integração vertical entre operadoras de planos de saúde e também de hospitais. Isso ocorre quando uma operadora de plano de saúde compra hospitais, por exemplo. Segundo o CAD, a tendência é o órgão ficar mais rigoroso nas análises porque o mercado está se tornando cada vez mais concentrado. A expectativa é que mais operações aconteçam em 2022, né? Ainda mais em plena pandemia, é um mercado que tem se movimentado muito. E agora é hora da gente conferir quem está no nosso chat, participando ao vivo do BMC Stock. Vamos lá, Hanna. Vamos lá ver quem está dando uma moral aí para essa nova dupla, quem já deixou like, quem já deixou mensagem de boas-vindas. Deixa eu começar aqui do último, né? O Acesso Médico, que já está falando aqui, conversando com o povo. O Lucas Holanda também já está por aqui. Rodrigo Maris também já está zoando aqui, trollando o Daniel. Ele está respondendo aqui que o pessoal está perguntando, cadê o Daniel? Foi demitido, gente? Não foi demitido, daqui a pouco ele está aqui no marketing. Pois é, daqui a pouco ele está no marketing, tem surpresas também chegando por aí. E além, né, do Rodrigo Maris, tem o Rui das Neves. Boa tarde, meninas. Muito boa tarde, Rui das Neves. O MPK, o Pancadaria TV. A Isa vai se acostumar e tem uns nomes maravilhosos aí que o pessoal é bem criativo. Tem o Pancadaria TV, tem o Felipe Dias Alves, quem mais? O Sardinha Mutante, saudade do Sardinha Mutante, nunca mais. Quem é essa moça bonita? Pois é, ela, Isabela Takaki. Tá vendo só? Não é bobo nem nada. O Adilson Lima Gonçalves, boa tarde. Gonçalves, boa tarde. Quem mais também tá por aqui? José Walter da Silva, o Lucas Holanda, já falei, quase que a minha voz foi embora agora. A Maria de Fátima Brás, também já deixando mensagem por aqui. Quem mais, Isa, tá por aqui? Vamos dar boa tarde. Eu vi aqui uma pessoa que se solidarizou com o meu nervoso ali, a hora que eu me confundi no mapa do calor, foi o Felipe Dias Alves. Ele disse, a verdade é que todo primeiro dia é assim, importante é se sentir em casa e ficar tranquilo. Eu tô me sentindo em casa, mas tranquila ainda, né, com tantos stickers que eu ainda não me acostumei. Eu não fiquei tão tranquila não, mas gente, vou me acostumando, vocês tenham calma. Isa, você vai estar sonhando com esses stickers, é assim, você vai passar na frente das empresas, você não vai mais olhar o nome, você vai pensar no ticker. Eu tô falando, e os telespectadores são os melhores, tá vendo só? Eles dão animação e dão, como é a palavra? Eles entendem, né? Não estão fazendo bullying comigo, tá vendo? Enquanto. Ai deles que façam bullying, deixa eles, brincadeira, pessoal. Quem mais já está por aqui também? O pessoal está repetindo. Tem o Ivan Borges também já deixando por aqui. Um monte de gente já deixou mensagem aqui. Muito boa tarde, né, para todo mundo que está nos acompanhando agora, acompanhando aí a estreia da Isa aqui no BMC Stock. Mas é hora agora do convidado, né, Isa? Exatamente. Obrigada pelas mensagens, pelas boas-vindas. Pessoal que escreveu através do chat. Então agora nós vamos chamar o nosso entrevistado Carlos Kamalakian, que é sócio e analista da 3R Investimentos. Olá, boa tarde, Carlos. Boa tarde, tudo bem?
Tudo bem, obrigada pela participação aqui. Então, vamos bater um papo sobre as empresas de varejo e de consumo, né? Recentemente saíram dados das vendas do varejo que cresceram 3% em dezembro. Então, como que você avalia o desempenho do setor e as expectativas para os resultados, considerando aí o cenário de alta de juros e inflação? Foi um número forte, né? Quando a gente olha, tem um crescimento real de 3%, foi puxado principalmente pelo setor de alimentação, de supermercados, né? Mas quando a gente olha ainda contra 2019, o número real de crescimento ainda está um pouco abaixo, né? Ele está ainda uns 9% abaixo de forma real contra 2019. De forma nominal, que é desconsiderando a inflação, a gente tem um crescimento de 10%, né? Então ainda tem um chãozinho ainda para recuperar para os níveis que a gente apresentava lá em 2019. Agora, assim, nessa primeira semana esses primeiros 15 dias aí, eu conversei bastante com as empresas do setor, né? E aparentemente foi um trimestre ok, tá? A gente está vendo a maioria dos varejistas crescendo aí, top line, principalmente contra 2019. Alguns setores que estavam antes um pouco lagging aí, um pouco mais devagar, né, na retomada, com essa abertura econômica agora, conseguiram fazer um catch-up aí, estão crescendo razoavelmente bem contra 2019, mas ainda tem alguns setores que estão sofrendo, né, dentro do varejo. Quando eu digo setores, é porque o varejo é muito amplo, né, o varejo engloba diversos tipos, desde serviço, supermercado, alimentação, restaurante, muita coisa, né, então tem muita gente fazendo catch-up aí, e aparentemente está sendo um trimestre bom, tá? Algumas das empresas ainda estão com as margens um pouco impactadas, porque a gente teve um aumento de custos muito forte, principalmente frete internacional, né? Foi muito, muito impactado. E esses caras não conseguiram repassar totalmente ainda para preço. Então a gente vê um impacto em margem ainda, mas as vendas estão voltando e está sendo um trimestre ok, digamos assim. Nada de espetacular, mas não foi um trimestre ruim, não. Carlos, eu queria saber uma opinião sua, porque as ações do varejo já sofreram bastante, mas essa precificação pode ter sido um pouco exagerada? Em alguns casos sim, em alguns casos não, né? Acho que é importante a gente sempre olhar o ponto de partida inicial, né, antes dessa queda recente. Então, muita gente estava com valuation bem esticado, valuation com prêmios muito altos, né? Tiveram uma baita correções, enquanto outros varejistas que já estavam baratos naquelas ações, os varejistas que já estavam baratos, agora estão muito mais baratos, né? Então, de maneira geral, eu enxergo hoje o setor de varejo com umas ações que estão baratas, tá? Estão negociando a múltiplos razoavelmente baixos aí, mas assim, como eu te falei, tem mais de 40 empresas dentro do setor, né? É difícil a gente generalizar de maneira total. Então a gente teve caras ainda negociando com muito prêmio, com valuation ainda esticado, mesmo após essa queda. Enquanto outros players aí já estão num valuation muito mais em linha e muitas muito descontado do preço justo que a gente calcula aqui, né? Uhum. Perfeito. E via aí Magazine Luiza, né, foram os ativos que, né, que a gente viu que mais sofreram, né? Sofreram muito com as expectativas para 2022. E como devem vir os próximos resultados da companhia, na sua opinião? E além da inflação e dos juros, a expectativa de eleições e também a volatilidade acentuou a queda desses ativos? Acentuam, com certeza, né? Eles são empresas focadas muito na venda de eletrônicos e linha branca, né? Que é geladeira, fogão, etc. Esses caras foram muito beneficiados na pandemia por conta do auxílio emergencial. Muita gente trocou, né, a parte de eletrônicos, então eles cresceram muito ali. E por conta da migração do varejo físico para o varejo online, né? Então esses caras quase dobraram de tamanho aí em vendas de maneira geral. Só que com esse movimento, muitos players internacionais também vieram para o país, né? Então hoje tem a Shopee aqui, tem um market share de forma muito rápida aí no mercado. Muitos players que antes tinham uma postura muito atrelada ao varejo físico se digitalizaram na pandemia também. Então a competição acirrou de forma muito forte, né? Conversando com as empresas, eles dizem que esses players internacionais, principalmente o Shopee, que é um player focado em produtos de entrada, né, produtos baratos, etc., não impacta eles diretamente, tá? Mas o que aconteceu foi, a competição aumentou muito o custo que eles chamam de CAC, né, que é o custo de aquisição do usuário, né,
subiu bastante, então a gente teve um impacto nas margens de maneira geral. E a gente não está vendo uma melhora nisso, né? Agora a gente começou a ver um movimento desses grandes varejistas de começar, a gente tinha uma guerra antes, né? Nos marketplaces, todo mundo dando subsídio de frete, subsídio de take rate para os clientes, para os que são sellers, né? Então eles davam, o seller fazia a venda, não cobravam quase nada, ou muito baixo o valor, e agora a gente está vendo um movimento geral do setor de começar a diminuir esses subsídios, começar a cobrar mais no take rate, o que é positivo, tá? Que ajuda bastante na margem desses caras. Sim, mas conversando com as empresas, elas dizem que a estratégia segue em linha, elas continuam crescendo e estão indo bem, assim, estão performando bem. Com o varejo online performando melhor que o varejo físico, tá? O varejo online hoje está sendo o motor de crescimento dessas empresas, enquanto o físico ainda está levemente impactado, tá? A gente vê as vendas da loja física contraindo aí no ano contra ano, mas o online está compensando aí, e as empresas vêm apresentando crescimento no trimestre ano contra ano. O que ainda está um pouco ruim são as margens que estão um pouco menores do que eram antigamente, por conta desse aumento de competição, aumento do custo de aquisição de usuário e inflação mesmo dos produtos, né, que não conseguiram repassar todos os preços. Mas, de maneira geral, o cenário não vejo como um cenário muito negativo, não, tá? É um cenário, acho que ok, acho que as ações hoje estão bem precificadas por esse novo cenário, e vamos ver como elas vão performar aí, né? É difícil a gente dizer nesse mercado que muda muito a cada dia, tá? Mas esses caras são acho que os principais vencedores aí da tese de migração do offline para o online. E agora, Carlos, no caso da Via, o Goldman Sachs recomendou a venda do ativo. O novo preço-alvo, considerando aí o impacto negativo das despesas judiciais envolvendo questões trabalhistas que foram anunciadas aí no trimestre passado. Como é que você avalia o impacto dessas despesas para a Via? Desculpa, você pode repetir o final da pergunta que cortou aqui para mim? Como é que você avalia o impacto dessas despesas para a Via? Com certeza é ruim, né? Eles tiveram quase 10 bi de impacto de trabalhista, só que a empresa diz que vai compensar isso através de créditos fiscais que eles têm ao longo dos próximos anos. A gente está vendo um cenário hoje que tem muitos players capitalizados, então Mercado Livre, Magazine Luiza, Americanas, própria Via Varejo agora não está mais tão capitalizada, né? E aí a entrada de players internacionais, estão com poder aí de fogo muito forte. Então, com certeza, não é positivo para a empresa, ela não está bem capitalizada num momento como esse, né? Onde a gente tem a competição acirrando e é necessário você ter um bom caixa aí para conseguir passar por esse período mais turbulento de eleição, aumento de juros, etc. Mas não é assim, não acho que é uma tragédia, entendeu? Eu falei com a empresa hoje mais cedo até eles vão conseguir liberar aí, vai ter uma liberação boa de capital de giro, eles vão liberar quase 2 bi em capital de giro esse ano, e acho que a empresa está numa situação ok, assim, ela vem performando de forma ok, nada de excelente, mas nada de também ruim. E, Carlos, o cenário segue desfavorável para varejistas com inflação e diminuição também do poder de compra do consumidor. Quais são os gatilhos, né? E qual é a expectativa também de tempo até que essas empresas tomem patamares de precificação anteriores às quedas que a gente pôde acompanhar no ano passado? Vamos lá. A inflação que a gente teve no ano passado, né, e continua vendo esse ano, foi inflação em produtos muito básicos, né? Então foi em gasolina, energia elétrica, alimentação de maneira geral, né? E isso impacta de forma direta o poder de compra do brasileiro, né? Você está em um cenário onde a gente tem um desemprego alto, onde você tem pouca renda, o ponto de partida em questão de endividamento hoje é alto, né? Os brasileiros de maneira geral estão bem endividados, então não é um cenário muito fácil aí de maneira geral para o varejista que depende basicamente de renda e crescimento de PIB, etc. Agora, é difícil dizer quando essas ações vão voltar, tá? A gente está com um cenário ali de alta de juros, né? Previsto aí mais ou menos até o meio, para o final do ano, e a gente não sabe em que ponto vai parar. A política monetária, como você disse, ela demora de 6 a 9 meses para ter um efeito efetivo na economia. Se a gente está dizendo que a gente vai subir juros até o meio do ano ali,
Então, a gente até o meio do ano que vem, provavelmente, a gente vai ver impacto contracionista na economia por conta desse aumento da taxa de juros. Então, eu acredito que essas ações vão voltar a performar quando a gente tiver uma clareza melhor da situação fiscal do país, tiver com algumas coisas endereçadas, e quando a gente começar a ver uma queda de juros, aí olhando para o macro, tá? De maneira macro. Agora, de maneira micro, essas empresas também, elas acabam se beneficiando um pouco desse cenário um pouco mais negativo, porque elas ganham market share, né, sobre players menores aí que não conseguem passar por essa tempestade, digamos assim. Então, tem muito cara que está performando muito bem, está tendo ótimos resultados mesmo nesse cenário, né? Muito valuation que hoje não conversa com muita cotação, o que é o preço, que a gente chama de preço de tela, que não conversa hoje com o valuation das empresas. Tanta coisa que está precificada de forma errada para cima, tá? Que está caro ainda mesmo após essa queda, quanto coisas que estão baratas. Então, acho que assim, as empresas entregando, a gente tendo uma melhora do cenário macro de maneira geral, essas cotações deveriam voltar em patamares anteriores e performar muito bem, entendeu? E as empresas de varejo alimentar como supermercados, atacadões, né? Como que você avalia o momento para essas empresas e as expectativas? Supermercados sofrem menos com a inflação do que as outras varejistas? Sofrem, vamos lá, vamos voltar para o começo. Acho que o momento operacional dos supermercados é ok, não está nada de absurdo, né? Ano passado foi o melhor ano da história para os supermercados, eles expandiram margem, venderam para caramba, e até por isso eles têm uma base de comparação um pouco mais difícil, né? Base de comparação de trimestre. Então, por exemplo, esse trimestre agora a gente vai ver os cash and carries aí mais ou menos flat de crescimento ano contra ano no same store sales, né? Que é a venda nas mesmas lojas. Porém, eles estão abrindo loja, estão expandindo, estão dando market share sobre outros players e vão continuar crescendo aí. Agora, olhando para os mercados de maneira geral, para o setor, eu acho que é um safe haven aí, né? Ele é um cara mais seguro para um cenário complicado desses, porque é um consumo muito inelástico, né? As pessoas não deixam de comer. Acho que a última coisa que vão fazer é deixar de comer. Então, com certeza, assim, hoje os valuations das empresas, na minha visão, estão bem baratos, tá? Das empresas de capital aberto aí que estão negociando na Bovespa. Minha preferência pessoal é pelo Grupo Pão de Açúcar. Se a gente faz um valuation aí de soma de partes, acho que tem muito valor para extrair, muito valor mesmo. E Carrefour, né, que ele está exposto aí a todos os, digamos, os segmentos aí do varejo alimentar. Ele tem o Atacadão, que é o Cash and Carry, ele tem o Carrefour mesmo, que são supermercados e hipermercados, eles têm as lojas de conveniência também. E eu acredito que tem bastante espaço aí de valuation para o preço certo quanto o preço da tela, que a gente vê hoje, tá? Mas de maneira geral, o setor está indo bem, eles estão crescendo, né? A gente vê o varejo alimentar crescendo ainda, e é um setor que é muito resiliente ao longo do tempo, né? Como você perguntou da inflação, normalmente esses caras conseguem repassar a inflação em um curto período, tá? Então, por exemplo, a gente teve um ano de inflação, ele vai lá e consegue repassar. Agora, se é uma inflação persistente, se a gente tiver 5 anos seguidos de inflação alta, esse cara talvez não consiga passar de maneira efetiva e aí impacte a margem. Hoje não é o cenário que a gente tem, né? A gente está vendo já uma inflação retornando para casa dos 5% aí para o ano, como projetado pelos analistas, e talvez esse cara, eu acho que performa bem, assim, não tem nada de muito negativo, não. Uhum. E só para lembrar, pessoal que está nos acompanhando, mandem perguntas aqui no nosso chat para a gente repassar aqui para o Carlos. Já vi que tem algumas perguntinhas aqui, daqui a pouquinho a gente repassa. Bom, e Carlos, as empresas, né, do setor de restaurantes, né, como o Grupo IMC e também Burger King, qual é a expectativa, na sua opinião, para o setor para esse ano de 2022? Eu tô com uma expectativa positiva, né? Porque esses caras são muito fortes no que eles fazem, eles têm uma vantagem competitiva relativamente grande aí, de escala, de nível de produção, estão abrindo bastante loja, estão ganhando market share aí. É um setor que não é tão simples de operar, né? Eu pessoalmente não cubro a Burger King, eu acompanho só as notícias, etc., mas não cubro a empresa de forma completa ali. A MC acompanho bem de perto, tá? A gente é até acionista hoje da empresa aqui na gestora.
E eles estão performando muito bem, estão abrindo loja, estão até expandindo margem contra 2019. Eles têm uma operação nos Estados Unidos também, em dólar, que está indo muito bem. Eu acho que é positivo de maneira geral, assim, os caras estão crescendo, estão entregando resultado e não estão perdendo margem, tá? Que acho que para mim o mais importante nesse momento é conseguir manter a margem via repasse de preço, pelo menos. Então eu tô bem otimista ali com essa parte do setor, tá? E agora mudando aí o varejo farmacêutico, né, como a explosão dos testes de Covid, o que a gente pode esperar aí para esses resultados? Qual case, qual player se destaca nesse setor? No varejo farmacêutico a gente gosta bastante da Hypera Pharma, né? Ela é uma das maiores farmacêuticas do país, ela atua em diversos segmentos aí de medicamentos, tá? Até conversei com a empresa hoje cedo também, fiz 2 calls, um para ver varejo com eles, né? Que foi justamente as empresas que vocês perguntaram aí na coincidência. E a Hypera Pharma está indo muito bem, tá? Ela está crescendo mais que o mercado, está crescendo duplo dígito aí. Elas fizeram a aquisição do portfólio da Takeda, da Sanofi, da Buscopan nos últimos anos, estão integrando esse portfólio, estão ganhando sinergia. E o varejo de medicamento é um dos mais resilientes, né? Por esse momento mais conturbado que a gente tem atualmente, acho que é uma das principais opções aí, né? Junto com supermercados para passar por um momento turbulento, porque é um segmento muito mais inelástico do que o consumo discricionário, né? Que a gente chama. Então, eu estou bem otimista com a empresa ela tem um acordo de leniência para sair aí, que é uma coisa que pode destravar valor, que a gente acredita que até o meio do ano talvez deva resolver esse overhang aí do papel. E a empresa está crescendo, entregando resultados, está inovando, criando várias que eles chamam de moléculas, né, que são novos medicamentos, e está indo muito bem, assim. Hoje minha preferência no setor, tá, de varejo como um todo, é o varejo de alimentação e o varejo de medicamentos, porque nesse cenário mais conturbado que a gente tem, esses caras aí, teoricamente, tem menos volatilidade, assim, em resultado, né, por ser um consumo mais inelástico, as pessoas precisam de remédio e precisam de alimentação. Até um ponto que eu acho que é interessante, cruzando com a Covid, né, que você comentou, com essas gripes, etc., a venda de antigripais aí explodiu no final do trimestre passado e no começo desse ano. Vai ser muito forte a venda de antigripais aí. E eles comentaram até comigo que foi o dobro de quando as pessoas se estocaram lá em março de 2022, por conta da Covid, do início da Covid, né? As vendas desses antigripais foram muito fortes, mas as pessoas não estão consumindo para estocar dessa vez, elas estão comprando para usar efetivamente, porque tem muita gente gripada aí, tem N variantes, N gripes, N coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? Perfeito. Carlos, tem pergunta chegando aqui dos nossos telespectadores. É claro, você responde se você puder, né? É claro, a gente sabe que você pode falar de algumas empresas ou não. Pode ficar à vontade. A Ana Luísa Soares Pereira perguntou o seguinte: os bancões estão bem descontados, né? Acreditam que agora, você acredita que agora será o momento deles? E, né, ele até cita aqui BBAS3, né, o ticker aí do Banco do Brasil. Se em médio e curto prazo, né, os bancões, chegou a hora deles. Assim, eu não sou certo para comentar sobre o assunto, né? Eu sou analista do setor de varejo, consumo e shopping malls. Mas a gente tem a cobertura efetiva aqui na gestora, a gente gosta das teses, tá? A gente acha que elas estão descontadas sim. O único risco que a gente enxerga hoje é um aumento do nível de inadimplência e uma aceleração nas carteiras de crédito. Mas os bancões são um dos beneficiados pela alta de juros, com certeza. Eu não sou o cara certo para falar se agora é a melhor hora para comprar ou para vender, porque eu não sou analista do setor, eu acho até me sinto confortável de responder isso, tá? Mas eu acredito que os valuations estão descontados, sim. Historicamente, o Banco do Brasil, ela negocia mais ou menos a meia vez valor patrimonial, 4 vezes meia lucro. Eu acho que já está embutido no preço aí todos os riscos que a gente pode ver. Mas como a gente tem um cenário aí para frente bem incerto, e um cenário, acho que é bem... onde a gente pode ver uma mudança total aí, né, da política monetária, fiscal, etc.
esses papéis, como acho que grande parte da Bolsa, estão precificando riscos altos, né? E o setor de bancos, por ter um alto peso no Ibovespa, eles têm uma correlação muito alta com o movimento do índice, né? E com o cenário macro de maneira geral, mas eu acredito que esses caras vão ser beneficiados, sim, porque esse aumento de juros vai atrapalhar bastante as fintechs aí, que era uma pedra no sapato desses caras, né? Então acho que a competição vai diminuir um pouco para eles e eles vão ser um dos grandes beneficiados aí desse próximo ciclo de alta de juros. E Carlos, a gente tem uma pergunta aqui ainda do setor de varejo, do Fernando Luiz. Ele pergunta aqui o que essas empresas precisam fazer ou qual o melhor cenário econômico para que essas empresas possam decolar. Um cenário onde a gente tem um juros num nível não contracionista, né? A gente está num juros num nível contracionista, uma inflação controlada, o emprego voltando, as pessoas tendo renda para gastar, né? Varejo é compra e venda, né? Então as pessoas precisam comprar, e para comprar precisa ter dinheiro, basicamente. Então é um cenário que as pessoas precisam ter renda e um juros mais baixo para continuar vendo um acesso a crédito, né? Emprego voltando. Assim, acho que é mais ou menos isso. Tá? Acho que as empresas estão fazendo um bom trabalho do lado delas, de digitalização, de multicanalidade, de venda social selling, né, que é a venda por WhatsApp, por redes sociais, e elas estão ali, estão fazendo direitinho o trabalho delas. Agora o cenário macro precisa dar uma melhorada aí, e acho que a gente vai ver as empresas voltando a andar aí de maneira geral, tá? Estão ganhando market share sobre os outros players aí. Mas assim, é muito cíclico, né? As coisas do setor, o setor é muito cíclico, né? Então a gente tá no ponto ruim do ciclo aí, acho que vira, né? Pois é, né? A gente, né, Carlos, a gente vê a chegada aí de novas variantes, Ômicron, né? E, claro, isso acaba preocupando o mercado. E em relação ao varejo, o que o varejo está esperando, né? Em meio a essa, não sei nem se a gente já pode dizer que é uma nova onda, né? Uma nova onda a gente vê, a gente assiste os noticiários, a gente acompanha aqui o número de casos, vai subindo e tudo mais, isso vai preocupando o varejo também, né? Um receio de um novo fechamento, né? Em relação para conter, né, a disseminação do vírus. Queria saber um pouquinho, que você colocasse aqui o seu olhar em relação a como é que o varejo está enxergando esse cenário que a gente está vivendo nesse comecinho de ano, né? Claro, o varejo fica preocupado, né, como você mesmo falou, porque o fechamento é muito ruim para o setor como um todo, né? Você acaba com o working capital da empresa, as empresas não estão muito preparadas para isso, a economia como um todo, tá? Agora, olhando para o grande varejo, assim, acho que de maneira geral, minha opinião pessoal sobre é que a gente não vai ver novos fechamentos aí, por alguns motivos, né? Acho que a vacinação da população ajuda muito isso. Os casos hoje estão muito mais leves ou assintomáticos, em grande parte, do que eram no passado. A gente está com uma grande folga em ocupação de leitos, tá? Hoje estava em torno, se não me engano, dos 13%, 15%, e o previsto que, se continuasse assim, chegaria até 30%, né? Não em 90 e tantos por cento, como a gente viu no começo do ano passado. Além disso, tem acho que uma coisa que joga contra a tese de fechamento, que a gente está no ano eleitoral, né? Medida contra popular aí, então acho mais difícil o cara ter algum governador aí ter o peito de querer fechar tudo novamente. Mas a gente eventualmente pode ver alguma coisa, algum tipo de restrição no sentido de, menos horas, coisa do tipo. Mas acho que uma restrição que já foi imposta aí é a ocupação de shows em 70%, né? Mas eram grandes eventos. E acho que uma coisa que é positiva também, que não vai ajudar a fechar, quando a gente olha as curvas de casos da África do Sul, da Inglaterra, que tiveram o avanço da variante Ômicron que nós, na mesma velocidade que elas subiram, elas estão caindo, né? É uma variante que hoje demora menos tempo a quarentena dela, né? Então os casos são muito mais leves, então você tem um spike de casos muito grande e esse número de casos volta muito rápido, né? Muito mais rápido do que era no passado. Então, assim, acho que é muito mais difícil a gente fechar hoje. Claro que é preocupação de todo mundo, né? Principalmente dos menores varejistas, né? Porque esse cara tem um balanço aí, né? Tem um caixa, etc., muito mais apertado do que uma grande empresa aí de bolsa de valores, tem acesso ao mercado de capitais, etc. O Carlos, tem mais uma pergunta aqui do nosso chat, do Leandro dos Santos. Ele pergunta
Natura e Açaí, ainda decola esse ano ou vem aí uns 2, 3 anos de estagnação? É difícil dizer, né? É muito difícil dizer o que vai acontecer com a ação, né? A gente tenta ver qual que é o fundamento do negócio e o mercado depende de N fatores, né? Uma coisa que acho que impactaram muitas ações do setor como um todo, muitos fundos tiveram saque, né? Muito investidor saiu da bolsa aqui, né? Agora o estrangeiro acho que está comprando um pouco, mas esses saques em fundos impactaram muito, né? Muita pessoa tem que vender a qualquer preço para pagar o cotista, então isso acaba impactando bastante. Agora, olhando para a Natura, eu não cubro a empresa muito a fundo, tá? Eu acompanho a tese. Ela reportou um trimestre ruim ali no terceiro trimestre, isso impactou bem as ações. Assim, mas eu não conheço tão fundo a tese para dizer o que pode mudar daqui para frente, etc. Açaí, eu acho que é muito mais um movimento de mercado mesmo, tá? Como um todo. O mercado como um todo caiu, a ação caiu junto. Ela está crescendo bem, ela está entregando resultado, está entregando a margem, entregando tudo que ele se propõe aí. Teve até o deal, eles compraram aí mais ou menos 70 lojas, né, do Grupo Pão de Açúcar, vão acelerar bem a conversão aí e a aceleração da expansão do grupo. E assim, eu vejo bastante upside no papel, tá? Agora, dizer quando isso pode acontecer é um pouco difícil, porque depende de N variáveis, depende de fluxo, depende de fundamento e valuation. Eu acho que o papel está bem descontado e tem bastante espaço para andar sim, viu? Maravilha. O Adilson Lima Gonçalves perguntou o seguinte: Carlos, com a retomada do varejo, podemos esperar melhoras nas vendas dos shoppings beneficiando os FIIs? Então, os shoppings, né, meio que na contramão do varejo, eles estão indo muito bem, né? A Multiplan divulgou uma prévia aí do quarto trimestre, eles já estão com um crescimento de 40% no Same Store Rent, que é o aluguel, né? Que eles cobram contra o lojista. E as vendas já está crescendo bem ali, tá? Já está com um bom crescimento contra 2019. Hoje o shopping está crescendo muito mais, as vendas já estão bem acima de 2019. Bem não, né? Mas estão razoavelmente acima de 2019. Porque as pessoas acham que o shopping no Brasil é uma questão de lazer, as pessoas vão lá como um lazer, né? Muito diferente do shopping nos Estados Unidos, que é só compras mesmo. Aqui a gente tem cinema, restaurante, serviços, etc. Mas os shoppings estão indo bem, assim, de maneira geral. Hoje a cotação para mim dos shoppings na bolsa não reflete em nada o momento operacional que eles têm, né? O mercado precificava que as vendas dos shoppings voltariam aos níveis de 2019 no final de 2022. A gente já viu isso acontecendo no terceiro trimestre desse ano, depois de um trimestre que estava tudo fechado, né? Então foi muito mais forte do que a gente esperava. E o problema dos shoppings é que eles têm e consequentemente dos fundos imobiliários de shopping, é que eles têm uma correlação negativa, né, muito alta com a curva de juro real. Então, quando a curva de juro real abre, as cotações dos shoppings caem, vice-versa. E a gente viu um spike muito grande da curva de juros, e as ações dos shoppings estão muito baratas aí, de maneira geral, tá? E, consequentemente, dos imobiliários também. Então, eu acredito que é muito mais, não é só as vendas em shopping voltar, é muito mais um movimento de fechamento de curva para a gente ter uma valorização aí do setor como um todo, via fundo imobiliário ou via ação em bolsa. E agora uma pergunta do Anderson Mendes, no nosso chat também da BMC News. Ele pergunta assim: com a elevação de juros e os dados que saíram do Boletim Focus, né, nessa segunda-feira, de retração em 2022 e em 2023, o cenário pode ser pior ainda para os ativos de varejo e shoppings, que também aí se enquadram? Cara, acho que pode surpreender, sim, de forma negativa. Só que acho que já está precificado em alguns papéis um cenário drástico, assim, né? Eu vejo como um bom ponto de entrada nas teses, tá? Ser um cara que vai investir para longo prazo, etc. E acho que é um bom ponto ali para entrada nas ações hoje em dia. Mas é difícil dizer, né? Porque uma coisa que eu acho que é positiva para a curva, eu não sou macroeconomista, né? Mas a gente acaba acompanhando um pouco do dia a dia aí de tudo que acontece. Mas a gente está tendo umas chuvas fortes esperado nesse começo de ano.
E isso pode ajudar a diminuir a bandeira elétrica, né? A gente sai da bandeira vermelha, e mais que vermelha que a gente está, e isso pode ajudar na inflação, que teoricamente não teria que subir tanto juros. Então, assim, é muito difícil a gente dizer, né? Mas... E o PIB é complicado a gente acertar, né? Assim, como brincam aí, se você pega o relatório Focus todo começo de ano, normalmente acontece o contrário do que está lá, né? Então, assim, é muito difícil dizer de 2022, muito menos de 2023 o que vai acontecer. Acho que as empresas estão fazendo um bom trabalho, elas estão performando bem, estão ganhando market share, estão crescendo mais que o mercado como um todo, e uma hora esse juro vai voltar, porque esse nível é insustentável para o país, para a dívida pública do país, né? E essas varejistas deveriam voltar a te performar um pouco aí, de maneira geral. Acho que é a melhor resposta possível, mas dentro do que é difícil a gente prever alguma coisa, né? Assim, acertar num país onde as coisas mudam tão rápido aí. Tá certo, muito obrigada pelas informações, Carlos Kamalakian. Obrigada por participar aqui com a gente, responder as perguntas dos nossos internautas aqui no nosso chat da BMC News. Então, Carlos, a gente aguarda você numa próxima oportunidade. Obrigada por todas as análises. Eu que agradeço, obrigado. É sempre um prazer aí conversar com vocês e poder responder aí o pessoal, tá bom? Obrigadão, um abraço e boa tarde para vocês. Obrigada, Carlos. Bom, Isa, vamos seguindo aqui então, agora 1h34, né, desta segundona. Vamos então seguir rapidinho atualizando, antes da gente chamar o Alex André, só falar rapidinho aqui, vou pedir para o grande Júnior Messi, do nosso Twitter, compartilhar a nossa tela, para a gente ver então que o Ibovespa agora ele está recuando 0,49%, ele está na casa dos 106.412 pontos, ele abriu o pregão hoje nos 106.926 pontos, né? A gente vê que ele já está perdendo aí esse patamar, chegou numa máxima, encostou aí nos 107 mil pontos, chegou nos 106.927 pontos, chegou numa mínima também, quase perdeu esses 106 mil pontos. A gente vai monitorando então o índice para a gente ver como é que ele vai se comportando. Já que no nosso mapa de calor, tá tudo no vermelho aqui, né? Tudo não, tem uma coluna aqui, várias colunas ainda na nossa ala verdinha do mapa, mas vamos começar então pela nossa ala vermelha aqui do nosso mapa de calor, do nosso Profit Pro da Nelogica, falando de Braskem, agora que recua 4,45%, tem BRF, BIF, né, Minerva, tem várias empresas aqui do setor frigorífico. BRF agora recua 3,37%, Minerva 3,02% de recuo nesse momento. Tem também agora Redditor caindo 2,76%, Banco Pan recua agora 2,64%, Klabin cai 2,65% agora, tem Shopping por aqui também, tem Iguatemi caindo 2,34%, tem as aéreas também por aqui, Gol e Azul estão coladinhas aqui, a Gol recua agora 1,71%, a Azul também está caindo nesse momento 1,90%, depois aparece setor de varejo aqui também, tem Pets recuando 1,71%, tem muitas empresas aqui caindo, né, do setor, tem lojas Renner também, Grupo Soma. Já entre as maiores altas tem Cielo, subindo 4,46%, Localweb 2,15% de alta, tem B3, SA3, né, ticker da B3 também subindo 1,88%. E só para a gente finalizar, tem outras empresas aqui do setor de varejo também, de seguros, setor também de educação e petróleo, estão aparecendo aqui nas maiores altas. E agora é a hora do quê? É hora de chamar o Alex André, que sempre separa os principais gráficos aí, trazendo um olhar diferenciado. Olha ele aí participando da estreia da Isa. Muito boa tarde para você, Alex. Boa tarde, Alex. Boa tarde, Isabela. Seja muito bem-vinda aqui na BMC. Boa tarde, Hanna. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui, né, no nosso BMC Stock de hoje, né, sempre trazendo 10 gráficos, né, do dia. Então vamos colocar aqui na tela, né, os gráficos que nós vamos abordar hoje. A gente vai falar um pouquinho sobre Estados Unidos, sobre Europa, né, os principais gráficos. A gente vai falar também sobre o Bitcoin, inclusive um gráfico, né, que o Marco comentou, inclusive, no começo dessa programação. Vamos começar aqui então, para falar, tem bastante coisa para falar hoje, tá, pessoal? Então, o primeiro gráfico que nós temos aqui é uma relação de crescimento na Bolsa Americana, na Europa, né, e uma relação
o índice de atividade global que é medido pelo PMI, tá? Ou seja, talvez esse gráfico fique meio confuso para você que não está nos assistindo, mas o que é interessante observar é o seguinte: a gente tem essa barra branca, né, simbolizada aqui pela EPS, ou seja, o crescimento de lucro por ação da Bolsa Americana. Essa barra azul, né, ou seja, que é a Europa, né, ou seja, o Stock 600, que reúne ali, né, ou seja, 600 maiores empresas da Europa em 17 países-chave, ou seja, a gente consegue observar por que o ano passado, né, ou seja, nos últimos anos, de 2015 até o começo ali de 2021, os Estados Unidos, né, ele cresceu, né, muito mais do que a Europa. A gente consegue observar até mesmo pelo tamanho das barras de crescimento, ou seja, dos últimos anos até agora. Até mesmo em relação a quedas, né, a gente consegue observar uma queda menor, né, na Bolsa Americana, principalmente no Covid, né, entre o primeiro trimestre, o segundo e o terceiro trimestre. E agora a gente consegue observar o que está acontecendo ao contrário, né? Agora, a partir do terceiro trimestre de 2021, a gente já começa a observar uma tendência dessa rotação de setores, né? Ou seja, de growth para velho e principalmente as ações ligadas na Europa. Então a gente tem aqui uma leitura no terceiro trimestre de 2021, o quarto trimestre e também o primeiro trimestre de 2022, uma perspectiva que as empresas europeias entreguem o EPS, ou seja, um lucro por ação maior do que as empresas americanas. Por isso, a gente coloca, né, uma leitura aqui, né, quando a gente compara principalmente a Bolsa Americana com a Bolsa da Europa, até mesmo em relação, né, ao tamanho de desconto, né, o PI, o preço-lucro, também a gente consegue implicar entre diversas métricas entre PI, EV/EBITDA, outros múltiplos que a Bolsa Europeia, né, relativamente está mais descontada que a Bolsa Americana. E agora os investidores começam a fazer essa rotação de setores, né, principalmente alguns setores ligados a valor, como o setor financeiro, o setor de commodities e também o setor de bancos, tá? Principalmente na Europa e também nos Estados Unidos, que foram divulgados resultados, né, na última semana, os maiores bancos por lá. Tá? Bom, aí a gente começa a concentrar um pouco dessa queda, né, de lucro por ação, ou seja, essa queda de perspectiva de crescimento que aconteceu no passado e colabora, inclusive, para essa queda, né, da Bolsa Americana agora em 2022, ou seja, essa correção que a gente consegue observar acompanhado, né, dessa projeção. Deixa eu só voltar aqui no gráfico para a gente comentar, que é esse gráfico aqui, né? Ou seja, a gente consegue observar desde o primeiro trimestre de 21 até o terceiro trimestre, né, do ano passado, um grande ganho, né, de lucro por ação, ou seja, as companhias aumentando sua representatividade, né, em relação a lucro, ou seja, entregando cada vez mais lucro. Isso também impulsionou muito a Bolsa Americana no ano passado, ou seja, chegou a subir mais de 20% no ano 2021. E agora a gente tem uma leitura, né, de queda da lucratividade, né? A gente consegue observar uma relação de perspectiva no quarto trimestre, né, no bottom line ali do IPS caindo para $51 por ação, quando a gente fala aqui do S&P. Chegou a bater 53,7, saiu de 49 para 53, agora voltando para 51. Então isso é uma leitura muito clara, né, do que a gente está observando na Bolsa Americana por lá. Né, ou seja, uma queda da representatividade do próprio lucro, né, ou seja, futuro. Aqui a gente está falando uma perspectiva para o quarto trimestre, mas olhando uma ótica maior, né, ou seja, para o final desse ano de 22, começo de 23, a gente consegue ter uma leitura mais positiva, tá? Uma leitura gradual que o ano pode fechar no positivo em 2022, mas não numa toada tão forte quanto foi no ano passado. Ou seja, analistas já estimam ali numa ordem de grandeza próxima ali a 10%, não mais do que isso, tá? Que a gente está falando de perspectivas para o ano de 22, tá? Lembrando que no ano passado foi o dobro disso, né? Mais do que o dobro disso. Bom, agora a gente vai falar do Covid, né? O que está acontecendo no mundo. Aqui a gente coloca em relação a pacientes hospitalizados nos Estados Unidos, né, tanto dia 15 e dia 16, a gente consegue observar, estamos aqui, né, ou seja, no recorde, né, comparado ali desde do ano passado, né, ou seja, de 20 e 21, realmente a situação está muito agravada nos Estados Unidos e isso já começa a colocar, né, perspectiva em relação não só à cadeia de suprimentos, em relação à própria inflação e até mesmo o discurso dos banqueiros centrais, né, ou seja, no mundo todo, né, e os Fed Boys, né, ou seja, os principais speakers, né, do Banco Central americano, que vem colocando aí essa dúvida entre a alta de juros mediante a Omicron, né, que vem ali trazendo, né, uma trava, né, para a economia americana. A gente consegue observar esse dado. E a economia americana, mesmo muito forte agora, tem uma perspectiva de arrefecimento à medida, né, que tem uma discussão muito forte para o aumento de juros, né, ou seja, alguns dirigentes aí falando entre 3, 4, até mesmo 5 altas de juros para o ano de 22, né, começando agora a próxima reunião do FONC, tá, em março desse ano. Tá? Aí esse gráfico aqui a gente vai falar sobre mobilidade, né, ou seja, da Europa. É interessante, a gente fala aqui da mobilidade, né, através dos dados da Apple, né, ou seja, uma empresa que tem aí uma grande representatividade no mundo todo e consegue colocar, né, dados de usuários através de mobilidade aqui nos principais países europeus. A gente consegue observar que a mobilidade chegou a cair muito forte, né, ou seja,
no começo agora de 22, entre a Alemanha, a França, Itália e Espanha. Isso consegue colocar uma perspectiva que o gráfico de mobilidade é uma chave para o crescimento econômico, principalmente dos grandes países. A gente consegue observar que o mercado como um todo não está olhando, não está dando, né, o devido peso para esse gráfico, né, ou seja, para essa queda de mobilidade. Inclusive está acontecendo na China. Na China nós tivemos dados, né, ou seja, de PIB acima do consenso, corte de juros, né, que possibilita, né, o crescimento chinês, mas por outro lado a gente está falando de dados, né, anteriores, a gente está falando de dados ali novembro, né, ou seja, e alguns dados de dezembro, até mesmo de janeiro, já indicam, né, até mesmo um número, né, que a gente pode dizer menor do que foi reportado em relação a dados já divulgados. Tá? Então, ou seja, colocar um ponto de atenção referente ali a dados de mobilidade chinesa e também na Europa, que tem caído ali agora. Tá? Ou seja, é um ponto de atenção na economia. Por outro lado, a gente traz esse gráfico aqui que a gente fala de, né, um outro look, né, ou seja, uma leitura global para 22 referente aqui a airlines, esse setor de aviação civil, principalmente nos Estados Unidos. Né? Então, esse gráfico ele fala principalmente numa leitura que o Morgan Stanley, né, no seu departamento de análise, ele diz que nesse primeiro semestre de 21, o setor de aviação civil vai ser marcado uma recuperação de 100%, ou seja, as empresas aéreas por lá vão recuperar 100% da sua capacidade, né, de malha, até mesmo de demanda, em referente ali ao nível, né, do pré-Covid. Então, a gente está falando ali de normalidade no primeiro semestre e a partir do segundo semestre já uma melhora contínua. A gente está falando de uma melhora não só de ano contra ano, mas uma melhora, né, significativa, muito acima, né, ou seja, passando ali do breakdown, né, dos ganhos acumulados comparado ali com níveis de pré-pandemia, quando a gente compara com 18 e 19, tá? Ou seja, um dado muito forte. E esse gráfico aqui, a gente passando aqui para falar das small caps do S&P 500, né? Então esse gráfico é interessante, pessoal, da Bloomberg, né, que a gente pega aqui em algumas janelas, né, entre 4 e 4 anos, né, de 2000 a 2004, 2005 a 2009, chegando até agora, né, começou ali em 2020 com a perspectiva até 2024, né? E que esse gráfico a gente consegue traduzir nessa leitura, né, pessoal? Quando o S&P como um todo ele sobe, né, as empresas, né, ligadas também às small caps, né, o Russell 2000 também acompanham esse movimento, ou seja, tanto na alta quanto na baixa. E a intensidade, né, também é a mesma, né? O que a gente consegue comparar agora nessa leitura é o seguinte: as small caps caíram muito, né, ou seja, chegaram a cair muito mais, e o próprio S&P não acompanhou todo esse movimento ainda, ou seja, alguns estrategistas, inclusive desse gráfico, né, que a gente consegue traduzir aqui da Bloomberg, já colocam uma dúvida que o próprio S&P 500 pode acompanhar e fechar esse gap de queda de acordo aí com o histórico, né, da bolsa desde os anos 2000, ou seja, o índice das small caps acompanha muito, né, o índice das blue chips, e anda muito de lado, tem uma correlação muito forte, e isso pode trazer, né, quedas adicionais para os papéis ligados ao S&P 500. Quando a gente fala de S&P 500, a gente está falando majoritariamente das 10 maiores empresas, né, ou seja, dos top 10, as grandes empresas americanas. Tá? Ou seja, pode ter uma variação de ano contra ano maior ainda negativamente comparado quando a gente olha para o histórico. Tá? Ou seja, um ano que pode fechar até mesmo no positivo, mas um ano um pouco mais incerto, né, ou seja, com maior volatilidade nos Estados Unidos. Bom, esse gráfico interessante que traz um certo tom de alívio que a gente está vendo aqui no Brasil e nos países emergentes, né? Nós passamos, principalmente no segundo semestre até agora, né, realmente um nível, né, muito preocupante referente ali a tanto saque, né, de fundos locais quanto países, né, alguns países aqui que investem aqui no Brasil, ou seja, fazendo também resgates. E agora, esse ano, a gente está vendo muito investidor estrangeiro investindo aqui na nossa bolsa aqui no Brasil. E o que tem repercutido não só no Brasil, mas em países emergentes de forma geral. Então, esse gráfico ele coloca ali, né, ou seja, a relação, né, seja de capacidade, né, que a gente consegue ver o flow, né, ou seja, a capacidade de fluxo, né, de equities, né, de ações para mercados emergentes. Então, já chega ali no nível positivo, nível muito forte, que a gente não conseguiu observar ali desde ali uma toada muito forte que chegou ali no começo do ano passado, de janeiro de 21. A gente viu ali uma janela muito forte, ou seja, a gente consegue marcar um ponto bem interessante que o primeiro semestre foi positivo para a Bolsa, né? Ou seja, a gente conseguiu observar ali de janeiro até meados de junho e depois a gente não conseguiu emplacar, né, grandes altas por aqui, né? Então, ou seja, agora a gente já consegue observar o começo de 22, um ano muito forte para o fluxo de equities, né, de mercados emergentes, e o Brasil sendo um dos beneficiários. Lembrando que a gente fala de mercados emergentes, o maior peso é a China, né? Mas o Brasil tem um peso pequeno por aqui, outros países, assim como Índia, Rússia, que também tem participação. Lembrando que o ano de 2020 também foi um ano marcado negativamente, marcado pela pandemia. Bom, agora a gente vai falar do próximo gráfico aqui,
que é o gráfico de Sharpe, né? Ou seja, que é muito interessante. Desculpa aí, pessoal. Ao vivo é assim mesmo. Então vamos lá. Esse gráfico de Sharpe, que é interessante, a gente mostra aqui uma relação de retorno ajustado pelo risco, né? E qual que é, né, a maior referência, né, quando a gente fala aqui de ganhos para o ano de 22 e a perspectiva para esse ano? São setores ligados a valor, né, ou seja, ligados a value. E um deles que a gente sempre comenta aqui é energia. E energia de forma geral, a gente está falando aqui tanto do gás natural, do petróleo, enfim, de tudo que engloba energia, tem ganhado ali uma relação de maior Sharpe. Também o próprio petróleo, né, quando a gente fala aqui do próprio Brent, né, que é a nossa referência aqui, o WTI, petróleo como um todo tem uma perspectiva muito positiva. A gente comentou muito sobre petróleo ao longo dessa programação. E também sobre o setor de financials, o setor financeiro, que também tem ali uma atuada muito forte. Mercados emergentes por si só, né, Brasil pode estar incluído nessa lista. Russian 1000 Value, né, ou seja, as ações ligadas a valor. E quando a gente fala de dólar contra euro, né, ou seja, o setor de industrials, ou seja, todos os setores ligados a valor, até mesmo o setor de small caps ligado a valor, também estão entre os melhores investimentos quando a gente fala aqui de retorno ajustado pelo risco, né, o famoso Sharpe por aqui. Então, tanto petróleo, quanto o setor financeiro, quanto o setor, né, de valor e também o trade de dólar contra euro. Ou seja, não tem nenhuma novidade por aqui, tá? Ou seja, e quais são os piores? São os setores que têm o maior aumento de juros, pior, né, o pior rendimento, né, ou seja, maior o risco, né, que são real estate, healthcare, também a gente pega a Treasury, também a gente pega o Bitcoin, o próprio S&P 500 como um todo. Por que o próprio S&P 500 como um todo? Porque tem a maior parte tecnologia na sua composição, tá? Bom, e agora a gente passa aqui para esse gráfico, que é interessante, né? A gente fala sobre uma grande gestora de recursos, que virou até polêmica aqui no Brasil, né? Que é a BlackRock, né? Que disse, né, em algumas falas, né, que não ia investir no Brasil, né? Ou seja, em relação ao risco político. Até mesmo a própria BlackRock, né, trouxe uma nota no mercado dizendo, né, que tem uma grande representatividade no Brasil, que disse aí que realmente tem uma fala meio que equivocada referente ao que foi noticiado na mídia. Mas falando sobre a própria gestora, né, ou seja, a própria BlackRock, ela possui diversos ETFs, né, diversos veículos de investimento no mundo inteiro, e ela chegou numa marca interessante de 10 trilhões de dólares sob gestão, né, o IUM, Assets Under Management, né, ou seja, a gente consegue observar que a BlackRock, né, aumentou a sua atuação no mundo inteiro, chegando a mais de 10 trilhões de dólares, e uma das maiores explicações desse número é claramente uma leitura de investimento mais passivo, né, ou seja, principalmente visto em ETF, né, os investidores têm ali cada vez mais alocado recursos nesse sentido, saindo de investimentos, né, mais ativos e indo para investimentos mais passivos, tá? Bom, agora a gente vai para esse último gráfico de hoje, né? A gente vai falar de algumas empresas que têm maior peso, né, no S&P 500. A gente vai fazer uma análise rápida aqui para comparar um indicador chamado EV Sales, né? Ou seja, projetado, né, ou seja, entre Price e Value, né, ou seja, o valor da empresa somado à dívida e dividido ali pelas vendas, né, ou seja, de 12 meses projetado, né, esse múltiplo aqui. Então a gente tem tanto o nível pré-Covid, o nível que foi ali o topo, né, e agora o que está sendo registrado. Então a própria Google, né, a primeira empresa, nível pré-Covid está sendo tradeado em 4,9, quase 5 vezes, né, EV Sales, chegou a bater 8 vezes, agora está sendo tradeado a 7,4. Microsoft, antes do Covid, pré-Covid 7,1 vezes, no seu pico, né, no topo, chegou a bater 12 vezes, 12,5, e agora sendo tradeado a 11,1 vezes. O Facebook, né, a Meta chegou a bater 5 vezes EV vendas, bateu ali o topo em 7,6, agora tem 6,6. A Amazon, né, bateu 2,5, topo de 3,7, sendo tradeado agora 3,2 vezes EV vendas, EV sales, né? E Apple, 4 vezes nível pré-Covid, chegou a bater 7,7, agora está nível bem próximo, 7,3, ou seja, as empresas mais próximas ali Google e Apple, né? Quando a gente fala aqui de EV vendas desde o seu pico, né, do nível pré-pandemia. Ou seja, o que a gente consegue traduzir desse gráfico, principalmente, né, comparado aqui em relação ao nível pré-pandêmico, praticamente ali, né, quando a gente fala de todas as empresas chegaram um múltiplo maior para nível pré-pandemia, ou seja, estão vendendo mais, né, estão mais lucrativas até mesmo que o nível pré-pandemia. Isso também a gente consegue observar, não só do pico, mas também referente ali ao nível pré-Covid, que superaram esse múltiplo, né, quando a gente fala aqui de EV vendas, principalmente quando a gente fala aqui de um nível projetado, né, para 12 meses. Ou seja, as companhias ainda mesmo tendo ali um impacto negativo agora em relação ao aumento de taxa de juros, né, esse trade aí de crescimento para valor, mas também as companhias também vêm registrando
também perspectiva de crescimento dos seus respectivos negócios, né? Quando a gente fala aqui das maiores companhias do mundo. Então, mesmo com essa queda adicional que a gente consegue observar, os múltiplos ainda, quando a gente fala principalmente em relação a vendas, né, estão aí cada vez mais positivos quando a gente compara aqui o nível projetado para 12 meses comparado ao nível pré-Covid que a gente conseguiu observar nessa primeira barra aqui dessas 5 principais companhias, né, as Big Five aqui do S&P 500. Tá bom, Hanna? Esses são os principais gráficos de hoje. Hanna e Isabela aqui para passar para os investidores para tomar a melhor decisão para os seus investimentos. Maravilha, Alex. Obrigada. E amanhã tem mais. Amanhã tem mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, vamos seguindo então com o nosso BMC Stock, a gente segue trazendo informações do mercado, falando agora que a Petrobras e a Novo Honor iniciaram oficialmente o processo para vender participações na Braskem. E o pedido de registro para a oferta pública secundária, que vai ser realizada no Brasil e também no exterior, já foi publicada na Comissão de Valores Imobiliários. Serão oferecidas até 154 ações preferenciais de série A da Braskem na AB3 e no exterior sob forma de recibos dessas ações, as chamadas ADSs. O preço dos papéis vai ser determinado após rodada de apresentação da oferta a investidores institucionais. Do total ofertado, 79,2 milhões de ações pertencem à NSP Investimentos e 75,7 milhões de ações à Petrobras. Isso aí, Hanna. E ainda aqui no cenário interno, a Usiminas informou que desde sexta-feira a produção de minério de ferro foi retomada de forma gradual ainda em Minas Gerais. As atividades da mineração Usiminas estavam paralisadas desde o dia 10 de janeiro, quando tempestades atingiram a região de Itatiaiaçu. Falei certo? Itatiaiaçu, nossa, um trabalhinho aqui, que a Débora já caiu nesse trabalhinho hoje de manhã. Bom, mas é um assunto sério, né? As tragédias que aconteceram lá em Minas Gerais, a gente acompanhou nos noticiários. Então, a gente está dando essa notícia da Usiminas, né, onde estão concentradas aí essas usinas. Na mesma ocasião, a companhia informou que acionou o nível 1 do plano de ação de emergência de barragens da mineração para sua barragem central, desativada desde 2014. Agora, o nível 1 significa um estado inicial de alerta e não representa comprometimento dos fatores de segurança da barragem. Não requer a retirada também de moradores das áreas ali de risco e nem o toque de sirenes. Em fato, um fato relevante, a Usiminas também comunicou que a barragem central voltou então para o nível 0 de emergência, ou seja, não corre mais riscos. Muito importante, né? Nas últimas semanas, o estado então foi castigado, como falei há pouco, com as fortes chuvas que causaram enchentes em diversas cidades por lá. Pois é, Naísa, a gente acompanhou bastante, falou também disso aqui na nossa programação. E falando agora de um assunto que não anima os brasileiros, após 9 semanas consecutivas registrando queda, o preço médio da gasolina comum voltou a subir nos postos de combustíveis. Os detalhes você confere agora na reportagem. Entre os dias 9 e 14 de janeiro, os consumidores brasileiros pagaram mais caro pela gasolina comum, segundo o boletim divulgado pela ANP, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Atualmente, o preço médio da gasolina é de R$ 6,60. Na primeira semana do ano, o litro vendido nas bombas dos postos era de R$ 6,59. O diesel também registrou alta. O valor do produto, utilizado principalmente por caminhoneiros, teve um salto de R$ 5,34 para R$ 5,42 em apenas uma semana. Ainda de acordo com a ANP, o preço do diesel estava em queda desde o dia 14 de dezembro do ano passado.
A alta nos preços dos combustíveis acontece após o reajuste anunciado pela Petrobras no último dia 11. Após 77 dias sem aumentos, a estatal comunicou que o preço médio da venda da gasolina para as distribuidoras passaria de R$ 3,09 para R$ 3,24 por litro, aumento de 4,85%. Apesar da alta, o valor do combustível está aproximadamente 2,8% mais barato na comparação com novembro de 2021. Bom, a gente já está indo para a reta final, estamos chegando, na verdade, na reta final do nosso BMC Stock, porém, a gente vai dar uma olhada agora para a gente ver como é que está o mercado, o nosso mercado aqui, tanto no Brasil quanto lá fora. Vamos começar olhando o Ibovespa, que agora está recuando 0,43%, está na casa dos 106.470 pontos. Só para a gente lembrar, ele abriu nos 106.926 pontos, chegou numa máxima, encostou nos 107 mil pontos, chegou nos 106.927 pontos, renovou uma mínima também de 106.096 pontos, quase perdeu, na verdade, esses 106 mil pontos. A gente vai monitorando, então, trazendo as informações do mercado. Já que no nosso mapa de calor, do nosso Profit Pro da Nelogica, a gente vê as empresas aqui na nossa ala vermelhinha do mapa, a maior parte delas segue aqui caindo, começando então pela Braskem, que agora recua 4,05%, Pão de Açúcar 3,57% de queda também, Banco Pan aparece aqui, o Banco Digital 3,4% de queda, e as empresas também do setor frigorífico aparecem também aqui, começando por Minerva, BIF3, agora que recua 3,02%, BRF agora cai 2,67%. Deixa eu dar uma olhada para ver se não tem mais alguma empresa aqui, daqui a pouquinho a gente acha. Só dando um rasante aqui, já achei, JBS também recua 1,27%. Na sequência, a gente tem Iguatemi, agora caindo 2,17%. Falei agora há pouco também, no comecinho do estoque, que tem as aéreas também aqui, as empresas aéreas, tem também setor de varejo figurando aqui nas quedas. Deixa eu começar falando então de Azul, das aéreas. Azul que está caindo agora 1,71%, Gol também caiu 1,54%. E em relação ao setor de varejo, a gente já vê aqui Grupo Soma recuando 1,27%, Pets 1,61% de queda, Via também 1,76% de recuo nesse momento. Grupo Soma aparece caindo 0,81%. Eu acho que do setor de varejo é essa situação no momento. Tem também Lojas Renner caindo 1,4% nesse momento. E aí depois a gente vê que também tem Embraer recuando 2,32%, CSN 2,29% de queda nesse momento. IRB também aparece aqui recuando cadê IRB? Sumiu aqui, tá vendo, Isa? A gente tá olhando aqui e some. Achei IRB, tá vendo? Sei bem como é isso. 1,41% de queda nesse momento. VEG recua 1,42%, agora Natura 1,70%. E aí, desse outro lado, aqui tem as construtoras que também estão aí caindo. Tem Cyrela caindo 0,85%, Ezetec 0,91% de queda também. E MRV 63% de queda. Depois aparece Vale caindo 0,91%. E aí, em relação às maiores altas, tem aqui Cielo subindo 4,46%. Vocês podem ver, que o market está quase começando. Temos aí Alexandre Cabral com esse sobe-som maravilhoso, voltando à normalidade aí nesse 2022. E aí depois tem aqui Apvida, ou Rapvida, como você que está nos acompanhando preferir falar. Tem Apvida subindo 3,01%, Localweb 2,26% de alta também, Positivo 0,98% de ganhos, Melius estava por aqui, tá aqui, Cash 3, cadê Cash 3? Subindo 1,17%. Depois tem os bancões aparecendo também por aqui, tem também mais empresas do setor de varejo, como Lojas Americanas, agora que sobe 0,88%. E quem mais também está aparecendo por aqui tem BR Malls, a gente falou das empresas que estavam caindo do setor, tem BR Malls agora subindo ligeiramente 0,60%. Sul América também 0,96% de ganhos e TIM sobe 1,50%.
Aí a gente vem aqui dar uma olhada no dólar. Vamos atualizar o dólar? Vamos ver como é que tá o dólar, né? Já que o Daniel Morales é ano novo, Daniel Morales, que o pessoal tá tanto que pergunta por ele aqui no chat. Será que ele tá viajando? Será que ele tá na Disney? Não sei, vamos olhar o dólar aqui para ver se o Daniel Morales foi para lá. O dólar, nesse momento, recua 0,26% e está na casa dos R$ 5,52, enquanto o barril do petróleo segue subindo agora. Petróleo Brent sobe 0,37%, petróleo deixa eu falar quanto está cotado. Está cotado aí, sendo vendido a $86 o barril, e o petróleo WTI está aí subindo também 0,47%, vendido a $83 o barril. E agora, né, o pessoal no chat aqui tá até animado, né, já escutando o Sobe Som, né, Isa? Cadê a Isa, gente? Ela tá sozinha aqui não, cadê a Isa aí para fazer companhia? Tá vendo? Tela a tela, lado a lado, que a gente não é boba nem nada. Então é isso, né, Isa? Esse é o cenário aí do mercado, a gente já atualizou bastante e é isso. Lembrando que mais informações no nosso portal, né, é só acessar o nosso portal da BMC News. Hanna. Pois é, né, Isa? A gente vai chegando então, né, no finalzinho aqui do nosso BMC Stock, vocês estavam acompanhando agora há pouco, né, já isso mesmo. Sobe Som. Adorei dividir a bancada com você, Hanna, obrigada pela companhia, obrigada a vocês aí que me acompanharam nessa estreia, boa tarde para você, e você tem um business, né, mais tarde? Tenho business mais tarde, com certeza, já espero todo mundo, né, porque hoje a gente conversa com a Odontoprev, pois é, conhecer mais uma empresa aqui, né, conversando um pouco mais, sabendo as expectativas para os próximos resultados aí de 2022, conhecer um pouco mais cada companhia, mas eu convido então todo mundo às 18h45 ou 15 para as 7 para a gente conversar aí com mais essa empresa.